boas-vindas ao podcast Mundo Senses, podcast da Senses Aprendizagem. Nós estamos aqui no Espaço Cozy, com a produtora R2PM e em parceria com Arte da Conversa, que vai ter um painel maravilhoso no final desse podcast e também tá lá no nosso Instagram, Senses Aprendizagem. Vão lá conferir. Meu nome é Raquel. Eu sou a Soraya. Olá, eu sou a Cibele. Eu sou a Elis. E Elis, nossa amada Elis, que está na Senses, que nem a Flá, a gente falou outro dia, que ela tá antes da Senses ser Senses. É isso aí. E pra gente começar essa nossa conversa sobre diversidade e inclusão, conta um pouquinho pra gente da sua história, como que esses temas entraram na sua vida. Conta pra gente tudo isso. Conto. Oi. Quem é Elis? Por onde eu começo? Olha só. Eu acho que quando as pessoas falam sobre diversidade, quando as pessoas vão trabalhar com a área de diversidade, é bastante comum começar a contar a história por quando eu era pequeno, na minha história, na minha vida. Eu não sou muito diferente disso, né? Eu costumo dizer que quando eu nasci, eu olhei pro lado e falei, o mundo é diverso. Ok, vamos, né? Mas eu acho que a primeira memória que eu tenho sobre o início do pensar sobre diversidade como algo que, assim, puxa, as pessoas não entendem isso aqui como supernatural, por que será? Eu tinha 8 anos. Eu estudava no período da tarde, a gente tinha alunos desde os 7 até os 13 anos. Eu tinha 8 nessa situação. E aí eu tava no intervalo com uma amiguinha, assim, né? E tinha uma pessoa que, na época, eu lia como um menino. Não sei, mas eu lia essa pessoa como um menino nessa época. Muito isolado, assim, ele era mais velho, então eu imagino que ele estivesse ali com seus 13 anos já. Nunca vi ninguém conversando com essa pessoa, e nesse dia ele tava e tinha uma roda de outros meninos que estavam ali provocando, e eu falei pra minha amiga, por que estão mexendo com ele, né? E ela falou, porque ele é gay. E aí eu falei, legal, o que é isso? Né? E aí ela falou, ele gosta de meninos. E aí eu lembro da sensação física, é uma das memórias mais fortes de infância, a sensação física de pensar, mas peraí, isso aqui é um problema, né? E aí eu falei pra ela, tá, mas e daí? Ela falou, como assim e daí? Menino não pode gostar de menino. E aí eu pensei, nossa, será que fulaninho é uma pessoa da minha vida, do meu convívio pessoal, será que fulaninho sabe que fulaninho tá errado? E aí logo depois eu pensei, mas peraí, eu gosto do fulaninho, do outro ciclaninho. Eu gostava do meu vizinho na época. Eu falava, gente, mas eu gosto do Caio. Caio é tão legal. Por que o fulaninho não pode gostar do Caio também, né? E essa foi a primeira memória que eu guardo e que eu levei dali por diante. Eu fiquei pensando, né? Quando vocês me convidaram, eu fiquei pensando nisso de buscar a história. E eu sabia de algumas coisas. Essa história é uma delas. Tem alguns marcos ali que eu acho que foram me traçando, me encaminhando, mas quando eu parei para olhar para trás e pensar na história, eu fui entendendo que, na verdade, ao longo da vida, o olhar sempre foi muito refinado nesse sentido. E aí, por que o olhar é refinado? Não sei exatamente por que a gente refina o olhar desde sempre, mas tem uma coisa da exposição também que ajuda bastante, né? Então, eu tenho aqui os meus recortes. Eu sou uma mulher, eu sou de origem periférica, eu tenho pessoa LGBT perto de mim, então, né, sempre tive ali alguns recortes que fizeram com que a minha realidade me deixasse um pouco mais sensível para o tema. Mas aí, a vida vai se encaminhando, tudo mais, eu fui parar na faculdade de psicologia, dentro de uma universidade que tem um olhar bem aberto, né, e olha para muitas realidades diversas também, o que foi muito bom. Então, assim, estudei muito sobre desigualdade social na graduação, estudei sobre racismo na graduação, estudei sobre envelhecimento na graduação. LGBTQIA+, não. A gente não teve uma matéria na faculdade, uma disciplina, nada. O que eu estudei foi por conta na época da graduação. Mas no finalzinho da faculdade eu tive 2 coisas que já me colocaram nesse caminho mais profissional. Eu fui da diretoria da empresa júnior da faculdade. E cada diretor da empresa júnior tinha ali um projeto para se responsabilizar. O meu projeto era sensibilização e banco de dados, acho que era o nome dos projetos. O de sensibilização a gente ia até a empresa e entendia o quanto aquelas pessoas com deficiência que estavam trabalhando ali através da lei de cotas, o quanto elas de fato estavam integradas nessa empresa ou era só uma questão de preencher cota, né, e colocar ali. A gente fazia uns projetos bem legais. E o banco de dados era uma ideia de recrutamento e seleção, oferecer um banco de dados de recrutamento e seleção para empresas. E ali começou, né, essa trajetória. Aí fui estudar isso no TCC, também um pouco mais, e fui fazer um estágio. Meu primeiro estágio em RH era recrutamento e seleção
de pessoas com deficiência que trabalhavam ali. Para aquela empresa, eles colocavam para os jovens aprendizes. E aí foi começando a dar minhas passadas, né? Me formei psicóloga, fiquei trabalhando com RH ainda um tempinho, depois saí, aí comecei a trabalhar, né, com vocês, né? Antes de ser Senses, já era Senses. E fui trabalhar enquanto psicóloga também, fui trabalhar com a população T, né? Mais específico dentro da sigla LGBTQIA+, a população transexual. Estou, na verdade, trabalhando com isso há quase 10 anos também. Então, tenho um pouco mais de profundidade em saúde LGBTQIA+. E ali, a coisa foi meio que naturalmente se encaminhando dentro da Senses, os projetos que foram aparecendo, foram vibrando e foram tocando, e quando eu vi, eu tô aí, carregando. Eu brinco que é a senhora diversidade e inclusão da Senses, né? Sou eu. Sabe o que eu achei muito legal? Você falar que refinar, você refinou, né, esse olhar, essa forma de ver, né? E é legal isso, né? Porque a gente tá falando de algo que, teoricamente, na nossa sociedade é novo, a gente falar, né, abertamente, né? Sim. Mas refinar no sentido não de fechar, né? Não de dizer assim, não pode. Mas é ao contrário, eu vou refinar para ter muito mais consciência do que eu posso ou não para essa pessoa. Eu gostei disso, né? Achei que... Talvez seja o micro dentro do macro, né? Assim, o porque a gente fala, se eu estou refinando é porque eu estou fechando algo. Não, muito pelo contrário. Você refinou para ter essa amplitude, né? De percepção. E, assim, você fala, né, de você, parece que a gente está falando com uma senhora de 80 anos, né, pela bagagem, pela experiência. A gente está falando aí de uma trajetória, o quê? 15, 20 anos, no máximo, 18 anos, por aí? De formada eu tenho 12. 12. De graduada eu tenho 12. Por que eu te fiz essa pergunta, né? Assim, ao longo desses 12 anos, ou até talvez um pouquinho mais, antes, né? Porque você já tinha esse olhar, né? O que você tem percebido de evolução na sociedade? Assim, como é que esses temas de diversidade e inclusão, eles têm ganhado, ou se tem mesmo, eu acredito que sim, mas quero checar isso contigo, tem ganhado mais espaço? Tem ganhado mais vez, mais voz? Tem ganhado sim. Acho que 15 anos pra cá, talvez eu esteja acompanhando um pouco mais, né? Porque lá já no meio da faculdade eu já estava um pouco mais próxima. Lá atrás, 15 anos atrás, a gente via que quando se falava de diversidade, na maior parte do tempo estava se falando da lei de cotas, né? Estava falando do número da lei. Então, quantas pessoas eu tenho que contratar? Então, muitas vezes a gente ouvia assim, tem que contratar fulaninho, eu quero, e aí eles colocavam uma lista, assim, de coisas muito específicas, né? Que era, sei lá, eu quero uma deficiência que não vá de jeito nenhum influenciar aqui no meu dia a dia. Então, assim, tem uma dificuldade com locomoção, não quero. Vai passar despercebido, né? né? Super inclusivo isso, né? Só que não. Então, era assim, vai ter uma dificuldade de locomoção? Não quero. Vou precisar fazer alguma adaptação no espaço físico? Não quero. A equipe vai ter alguma dificuldade de interação? Também, não quero. Então, era assim, tem algum... Eram umas coisas assim, dá pra ser uma deficiência, assim, no dedinho da mão? Isso que eu ia falar. E aí a gente falava, não, né? Não é assim que e era bastante complexo. Eu lembro de uma vez, no estágio que era para contratação de jovem aprendiz, eu lembro que tinha, assim, a pessoa era ótima, uma menina super bacana, cadeirante, né? E eles iam ter que fazer uma adaptação no espaço físico, eles iam precisar largar a porta, né? E trocar a mesa para poder acomodar essa pessoa. E o pessoal que estava ali cuidando do recrutamento junto com a gente falou, não vai dar, porque, olha, não dá para fazer essa mudança e tudo mais. Talento e aí a gente assim, como assim não dá? Peraí, só um minutinho. Aí a gente entrou em contato com o pessoal da engenharia, eles falaram, lógico que dá. Não só lógico que dá, como tem essa cartilha da Prefeitura de São Paulo que obriga a empresa a fazer isso. E aí, enfim, fizeram toda essa movimentação. Mas é isso, sempre tinha uma coisa muito assim, é muito difícil, a gente não quer. A gente não quer muito lidar com isso. Com o passar do tempo, o que foi mudando é que foi ficando visível, né? Tá. Eu costumo dizer que para uma coisa existir, ela precisa ter um nome, ela precisa ter um contorno, ela precisa ter um grupo. É por isso que a gente fala de agrupamento de pessoas, por isso que a gente discute temáticas, e as pessoas se apresentam a partir dessa temática. Porque elas precisam aparecer para poder ser validadas, né? Então, as pessoas com deficiência, elas foram, assim, o primeiro foco ali de diversidade que começaram a aparecer por conta da legislação, mas também foram puxando caminhos, né? E outras pessoas também foram
aparecendo e puxando outras temáticas. Olha, vamos olhar para isso daqui, olha, já reparou que tem essa diferença aqui, né, de contratação de mulheres e homens nessa empresa? Vamos olhar um pouquinho mais, e quanto mais as pessoas foram se juntando, mais a coisa foi aparecendo. E eu acho, claro, né, eu não tô aí desde que começou a aparecer diversidade, porque a gente está falando da década de 90, né, aqui no Brasil, mas desde que eu acompanho, uma coisa que deu para perceber foi o quanto rede social, mídia, novela, série, o quanto isso fez com que a gente pudesse ver e pudesse colocar também um pouco da realidade acontecendo ali dentro de empresas, né? Isso deu para perceber bastante também. Perfeito. Assim, então, acho que tem uma questão que foi quase uma forçada de barra legal, né, pelas leis, enfim, mas também tem informação que circula e acaba nos impactando e mexendo aí, né, em algumas chavinhas, alguns interruptores que a gente vai ligando e diz assim, por que não? Né? Acho que antes do não, talvez se a gente puser um porquê, a gente já consegue trazer para a sociedade ou para as sociedades pessoas, enfim, complementares, né? Que tem outros olhares, vivem outras realidades, outros contornos e tudo mais. Bem interessante. Aí, eu não sei se eu olho muito de uma bolha, mas eu sinto que as pessoas, no geral, começaram a realmente perceber a importância de viver com diversidade, de estar em ambientes inclusivos. Eu acho que é uma chavinha que virou. Eu lembro de estar na escola, e estudei em escola particular, e eu lembro uma vez, catatal, que nem essa história, assim, devia ter uns 8 anos, e eu lembro que a gente tava, assim, 2, 3 salas juntas, meio no recreio, e teve uma hora que a professora me vira e fala assim, então a gente vai dividir. Quem é branco fica de um lado e quem é preto fica do outro. E aí eu lembro que ficaram 3 crianças pretas de um lado e o resto tudo branco, e aí... No colégio particular, né? Olha no colégio só, particular. veja só. E aí... Eu lembro dos 3, assim, sabe, assim, tipo, se abraça e abraça o joelho e começa a chorar, que assim, não, mas por que a gente tem que ser dividido assim? E aí eu também, essa coisa de, mas por que tem que separar? Eu lembro na faculdade, a gente tinha uma disciplina de psicologia, tá, gente? Um bando de gente tilelê, se abraça, coisa linda. Uma das primeiras matérias que a gente tinha no primeiro ano era de integrar a turma, era pra integrar a turma. E aí eu lembro que eles deram uma folha pra gente e a gente ia se dividindo em grupos, né? Chama sociometria isso no psicodrama, né? E aí tinha lá, né? Quem torce pra não sei qual time, tarará. E tinha um dos negócios que era em qual região de São Paulo você mora. Então tinha lá, eu estudei numa universidade na Zona Oeste, uma universidade super tradicional, até bastante elitista, né? E aí tava lá, quem estudou, né? Quem mora onde? Aí o pessoal foi colocando, e aí na fila da Zona Leste tinha eu e um outro menino só, assim, a gente assim, olá, nós somos a cota ZL aqui da turma, né? E assim, não era a intenção, né? Olhar pra isso como se fosse uma questão, mas isso dá uma marca, né? Então, assim, aqueles 3 ficaram marcados lá na sua escola, né? Assim, eu fiquei marcada, né? As pessoas sabiam quem era ela. Assim como também tinham outros recortes, né? Aí tinha lá o palmeirense, tinha lá, né? Mas traz essa evidência do diferente. Traz a evidência do diferente. Eu tenho a impressão de que quanto mais a gente mantém aqui do lado a coisa, mais fácil vai ficando, né? Então, assim, eu não consigo ser tão inocente de falar, nossa, tá tudo bem, que bom, as pessoas estão super absorvendo. Não, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, tem que aceitar, né, gente? Agora tem isso aí, fica chato. Essas modernidades. Esse negócio, tal. eu respeito, eu tenho até amigos que são. Né? Esse é forte, né? Mas eu acho que quanto mais a gente se coloca ali, vai deixando perto, uma hora a coisa vai ficando um pouco mais palatável, sabe? E aí a tendência é uma hora a pessoa falar, pois é, né? Eu sempre conto essa história quando eu vejo que tem uma pessoa que fala, não, tá muito difícil pra mim, eu tenho muita dificuldade de entender e de absorver algum tema de diversidade, eu conto. A minha mãe, ela foi adolescente ali no comecinho dos anos 70. Final dos anos 60, mais ou menos, né? E ela já era filha de uma desquitada, o que já era uma assim, nossa, já era assim, tipo, praticamente um pecado, né? Exato, um grande absurdo. Ela era filha da desquitada. Minha mãe queria usar calça, ela achava bonito usar calça, tava começando a chegar a tal da calça ali no Brasil, aquela coisa super maravilhosa, né? E vamos lá, né? A gente tá falando periferia, a gente tá falando, né, de uma realidade bem específica. E minha avó falou, tá bom, usa sua calça aí. Minha avó era ótima, super tranquila.
E minha mãe conta que ela foi retirada do grupo de amigas. As mães das amigas não deixavam andar com ela, porque ela andava de calça. Uma companhia, Uma né? companhia. E aí eu conto essa história, as pessoas fazem, nossa, mas por que? Eu falo, então, pois é, daqui 20 anos, a gente vai ter uma conversa sobre esse tema que você tem dificuldade, alguém vai olhar pra gente e falar, que isso, rapaz? Vocês falavam disso, hein? E eu acho que esse ponto é importante, né? Porque não é dizer, lá atrás estava totalmente errado. Não estou dizendo que estava certo. Mas naquele contexto de mundo, a gente tem que entender. E eu acho que esse talvez seja o nosso desafio nesse momento. É olhar para a diversidade com o que a gente vive hoje. Se eu olhar com olhar de retrovisor retrógrado, eu vou dizer, não, é verdade, não encaixa. Eu nasci assim, eu cresci assim, ou você sempre Agora, assim. é a diversidade de hoje, né? Então, como é que você lida com isso, né? E aí, Liz, se você puder trazer um pouco, né, da tua vivência, né? Lógico, você é clínica, além de você estar conosco na Senses, mas como que é lidar com isso? Com essa percepção de que, do agora que a gente está falando, né? Ir pra frente, né? Sim, eu gosto de um termo, apareceu na minha supervisão recentemente, e a gente absorveu que é tensão semente, né? Assim, a gente coloca um pouco de tensão em alguma coisa que sempre foi assim, mas a gente não vai de uma vez na brutalidade. A gente coloca uma tensãozinha ali, mas é uma tensão que é semente, sabe? Plantei essa tensão aqui, pra ver o que vai nascer. Como é que a coisa vai se encaminhando. Muitas vezes a gente faz isso, né? Eu brinco, eu tenho um jeito que é mais despojado, eu tenho muita dificuldade de ser formal. Então, quando acontece uma situação de um enfrentamento, alguém falar, não, isso é um grande absurdo, eu só faço um. É mesmo, é? Me conte mais. Será? Mas será? Mas como assim? Me explica. Né? Assim, da gente começar a questionar um pouquinho aqui, né? Cada situação, se colocar, sempre falar, não deixar de falar quando aparece alguma coisa, não deixar só passar liso, porque é assim mesmo, né? Porque se a gente for deixando passar, a gente de uma certa forma alimenta esse tipo de percepção. E às vezes a gente vê, você fala assim, mas tô brincando. Poxa, mas essa brincadeira encaixa ainda mais agora, né? E a tensão semente é assim, eu sou despojada, eu vou fazer graça, mas eu vou falar sério quando precisa. Então assim, eu tava só brincando, eu falei, me explica a graça. Agora. Não, me explica a graça, eu quero entender. Eu quero rir também. Né? Tô a fim de dar risada. Eu também tô a fim de dar risada. Sabe uma coisa que eu queria recuperar, assim, que eu achei muito curioso, gente, isso não estava na nossa pauta, que tanto você como a Raquel trouxeram situações que vocês viveram aí no término da primeira infância, né? E que foram muito marcantes. E há um tempo, na Senses, a gente fez um projeto muito legal junto com a Renata, e que era um projeto que trabalhava um pouco o conceito de diversidade e inclusão com crianças. E aí, foi muito fofo, chama Oficina Cantada, coisa mais bonitinha. E aí, assim, foi muito surpreendente, que é para a Renata, a Raquel também estava no projeto, eu, enfim, que a gente começou a perceber como aquele público hoje, coisas que para nós são um issue, né, são uma grande questão, para eles não existe. Assim, tá tudo bem. Então, a minha pergunta é, não sei se você tem essa informação, mas se vocês viveram isso, a questão, sei lá, de 20 anos atrás, um pouco mais, será que hoje em dia nas escolas a gente ainda vê essa realidade? Tipo, eu vou deixar meu amiguinho de lado porque meu amigo é gay, eu vou deixar a minha amiga de lado porque minha amiga é preta. Será que isso ainda existe hoje? Depende, né? Depende de onde a gente tá, depende de qual contexto, depende de como é essa escola. Existem várias perspectivas diferentes. O que a gente tem muito perceptível é assim, os adolescentes de hoje, eu falo, eles acabam com a minha raça e eu aplaudo. Mas, por favor, acabe comigo. Né? Assim, porque eles já chegam com ideias que para eles não são nem questão. Eu fiz o ensino médio eu me formei no ensino médio há quase 20 anos atrás, né? Eu lembro dessa época, era assim, tinha o gay da escola. Né? Assim, sabia de uma pessoa que falava, acho que ele é gay. Hoje em dia, assim... Vocês estão perguntando ainda disso. Você vai perguntar, as pessoas falam, que estão dando nome ainda pra essas coisas, galera. Vamos deixar isso de lado, né? Assim, estão se questionando o gênero, estão se questionando o estereótipo de gênero. As pessoas criaram coletivos, né? Assim, a gente conhece uma amiga em comum, a Luísa Bursari, que eu lembro na época da escola que ela falava que ela tinha coletivo no colégio, né? Assim, gente, isso não passou nem perto da nossa realidade. Eu não tinha coletivo na minha graduação, agora minha graduação tem. Hoje em dia minha faculdade tem coletivo LGBT, coletivo negro, coletivo feminista, coletivo, né, de desigualdade social.
Hoje em dia a gente tem e é super importante que tenha. A gente não viveu essa realidade, né? Assim, mas o que acontece? Acontece que muitos da nossa geração estão aí botando criança no mundo já, né? Então, assim, eu tenho amigos da época do colégio que já estão com filhos de quase 10 anos. Então, já estão começando a falar, já estão começando a mobilizar. E a mídia tá colocando pra fora também. A gente tá aparecendo. As pessoas aparecem, tem espaço. E por falar nesses espaços, vou puxar para uma praia que eu curto muito, que é o esporte, né? No esporte a gente tem muito incentivo, né? Assim, começando também, mas a gente tem casos, né, de atletas trans. E que, óbvio, que na época que apareceram, surgiram vários questionamentos, né? Lógico que a gente sabe que tem... Continua surgindo, mas... Continua, porque tem também uma questão biológica por trás, mas... E aí tem uma emissora, né, que a gente tem aí, que é o Sport TV, né? E eles trazem, né, os atletas que são dessa comunidade LGBT, os narradores, né, os apresentadores. Então, isso também vai, eu acho que humanizando, né? Porque não tá tão longe. Fala, cara, mas esse cara aí, eu sou fã dele, né? Eu sou fã dessa mulher. Então, eu acho que isso, né, não só em novelas, em séries, mas a gente olhar que é o universo comum, né? Que o esporte é muito disso, né? Sim. E são nichos muito específicos, né? São. Eu lembro, tem um jogador de futebol, eu sou pouco versada em esportes, ao contrário de você, sim, eu sou pouco versada. Mas agora eu não me lembro se é o Richarlison. Richarlison, que agora ele é comentarista. Ele é comentarista. Agora o Richarlison, acho que foi, alguns anos atrás, ele falou que ele era bissexual. Isso. E que foi, nossa, meu Deus, que grande coisa. E a gente aqui, né, assim, eu e minha bolha, a gente assim... maneiro, cara, legal, muito bom. Mas aí a gente vai olhar pra esse nicho, o quanto isso é grandioso, porque não podia se falar sobre isso. E eu lembro que nessa época, alguns outros jogadores começaram a falar também sobre as suas identidades sexuais e o quanto isso foi importante, o quanto foi grande, assim, inclusive os relatos de falar, não pode se falar sobre isso aqui dentro. Isso é muito difícil de se trabalhar. Agora, acho né, que assim, o grande sonho seria falar assim... Eu sou bissexual, eu gosto de lasanha e as coisas teriam a mesma importância, sonho, né? É o meu sonho. Eu não vejo a hora. Eu falo, gente, eu sonho pelo dia em que meu trabalho vai ser completamente obsoleto. Eu vou vender coco na praia com muita alegria, cara. Eu vou ser muito feliz. João Pessoa, muito... aguardem. João Pessoa, me aguarde, um dia eu chego lá. É isso. Liz, vamos fazer um quiz aqui? Vamos. Mas eu tenho minha colinha, tá? Tá bom. Eu queria ter a minha também. Você não precisa. Que eu acho que pode ser bem bacana a gente fazer uma conversa rápida de letramento, né? Então, o que é o letramento? É trazer um significado para esses termos que a gente tem. Tá bom. Então, eu falo e você explica. Cisgênero. Muito bem. Cisgênero, basicamente, para ser muito resumida, muito simplista, ao invés de definir, eu vou dar o exemplo. Tá. A pessoinha nasceu, o médico olhou para a pessoa e falou, este corpinho aqui me lembra um gênero. Registra nesse gênero. Aí essa pessoa cresceu e falou, o médico acertou. Isso é cisgênero. Ou seja, né, a gente tem que diferenciar corpo de gênero, para começo de conversa. Né? Gênero é a identidade que a pessoa carrega, é a percepção. A gente fala que está aqui no cérebro, né? Assim, é o quanto eu acredito, o quanto eu me entendo, me percebo em um determinado gênero. Pode ser consoante com o meu corpo, com essas características físicas que eu carrego, ou não. Se for consoante com as características que eu carrego no meu corpo, nós estamos falando de uma pessoa cisgênero. Então, eu sou uma mulher cisgênero. Então, eu nasci, o médico olhou e falou, tem pepeca, menina, registra como menina. Eu cresci e falei, sim, sou menina. Sou cisgênero, né? Qualquer outra possibilidade que não esteja neste contorno, nasceu, o médico falou que era de um gênero e sou desse gênero, transgênero. Tá, existe a possibilidade de intersexo também, mas vamos assim, deixar no... ou intersexo ou transgênero. O letramento classe... Intersexo são as pessoas que têm uma diferença, ou cromossômica, ou expressão física, né? Assim, ou fenotípica, diferente da ideia binária de macho e fêmea da biologia, né? Então, assim, antigamente se chamava de hermafrodita. É que esse termo ficou um termo pejorativo com o passar do tempo, hoje em dia se usa intersexo. Ou DDS, né? Que eles falam que é desenvolvimento diferente do sexo. Privilégio. Privilégio é um conjunto de características que faz com que um grupo de pessoas, ou a sociedade, ou alguma autoridade te coloque como melhor em comparação com outra pessoa, né?
existe um cuidado quando a gente usa a palavra privilégio, porque muitas vezes se eu chego num grupo de pessoas que têm privilégio e falo, olha, você tem privilégio, a pessoa se ofende pessoalmente. E ela fala, puxa, não, eu sofri muito, eu batalhei muito para estar onde eu estou. E a ideia do privilégio não é falar do quanto você individualmente precisou batalhar ou não, mas do quanto você já carrega atributos, normalmente, na maior parte do tempo, físicos, que vão ler você como mais possível de estar no espaço do que outra pessoa. Né? Então, assim, Raquel, você se identifica como branca? Sim. Se a Raquel que se identifica como branca chega para fazer uma entrevista de emprego e ela tá concorrendo com uma outra mulher que se identifica como negra, por leitura social, de bater o olho, a chance maior é da Raquel. Porque nós vivemos numa sociedade que tem o racismo como estrutura, né? Então a gente fala que a Raquel tem privilégios. Não significa que a Raquel não se esforçou o suficiente, que ela não é boa no que ela tá fazendo, que ela não merece essa vaga. A gente só está falando que a gente precisa pensar a respeito das estruturas, das diferenças, para que a gente possa olhar a Raquel e uma outra pessoa que seja negra e olhar as duas e falar, beleza, agora a gente vai olhar para o que ela faz, o que ela fez, qual é a estrutura, como é o trabalho dela e por aí vai. Não, eu tô pensando, acho que eu vou explorar mais o privilégio agora, porque é legal isso, mas a gente explora na próxima conversa. Boa. Gostei. Agora, equidade. Boa. Equidade é quando a gente fala de garantir oportunidades equivalentes para pessoas diferentes. A gente tem muito uma ideia de pensar em igualdade, né? Então, a gente precisa trabalhar para que todos possam ser iguais. Sim, precisamos trabalhar para que todos sejam iguais. Isso não significa que eu vou oferecer a mesma oportunidade para todas as pessoas. Tem uma imagem que a gente vê muito quando a gente vai olhar para esse assunto na internet, que é uma cerquinha e são pessoinhas tentando ver o jogo que está acontecendo do outro lado da cerca. Só que tem uma pessoa bem baixinha e uma pessoa bem alta. Né? Assim, se você coloca igualdade, coloca a mesma caixinha no chão para todos subirem, você só tá subindo. A pessoa baixinha vai continuar não vendo. A alta já estava vendo, vai continuar. A ideia é você colocar uma caixa maior para a pessoa que é mais baixinha, né? Não botar caixa para quem já consegue ver. Então, conseguir colocar oportunidades que vão igualar as realidades, né? Isso quando a gente vai falar em empresa, por exemplo, a gente fala, um recrutador vai abrir uma vaga, e aí ele fala, eu tô abrindo uma vaga para esta função específica. E aí sempre vem lá o job description, né? Então você tem lá quais são os atributos que essa pessoa precisa ter para ocupar essa vaga. Na maior parte das vezes, você pega esses atributos e é um Ctrl+C, Ctrl+V de outros, né? Assim, uma coisa muito padronizada. E quando você olha, você fala, mas a pessoa precisa mesmo disso tudo? Ela precisa ter Excel avançado para, né, assim, atender o público no telefone? Não necessariamente, né? Assim, mas como já vem, eles falam, não, a gente quer os melhores do mundo inteiro. Mas, eventualmente, tem uma pessoa que é ótima, que é super comunicativa, que super vai dar conta desse trabalho, mas não tem um Excel avançado. Será que você realmente precisa ter este atributo? Então, quando a gente fala da equidade, é assim, vamos olhar para essa posição dentro do que é necessário e o que a gente pode oferecer. Então, assim, precisa sim aprender o Excel para em algum momento fazer esse trabalho? Então a gente pode oferecer esse curso. Né? Como é que eu posso abrir essa posição? Como é que eu facilito a chegada dessa pessoa? Né? Assim, para essa posição, para que todos possam ter ali a possibilidade de enxergar por cima da cerquinha. Boa. Né? Você sabe que a gente faz trabalho para uma empresa que tem um programa de estágios e a gente foi fazer um trabalho com esses estagiários. E aí, a cliente estava contando sobre, dentro do programa de estágio, tinha vagas afirmativas para pessoas negras. E as pessoas que entraram nessas vagas tinham direito a receber um curso de inglês, que os outros estagiários não tinham. E no começo virou uma questão, tipo, poxa, mas a gente vai oferecer curso de inglês para uns, para outros não. E aí depois, quando estavam contratados, chegou à conclusão que as pessoas que tinham entrado nas vagas que não eram afirmativas, que na sua maioria eram pessoas brancas, já tinham inglês. Elas nem precisavam do curso. Então é isso, de trazer equidade. É isso. Eles veem o curso de inglês para subir esse bloquinho. É para isso que você trabalha a vaga afirmativa, né? Assim, é buscando isso. Porque se você não pensa em vaga afirmativa, por exemplo, dificilmente uma pessoa que não está naquele padrão, né? Esses brancos... Que não tem o inglês fluente. Que já estudou inglês, que veio de colégio particular, de faculdade tradicional, dificilmente uma pessoa que não está nesse recorte vai entrar. Né? Então é isso, abrir oportunidade para que essas pessoas entrem e cuidar delas. Né? Cuidar para que elas tenham oportunidade junto também. Sim. Mais um. Etarismo ou ageísmo?
Muito bem. O etarismo e ageísmo. Ageísmo enfim, é trazer para o português uma palavra em inglês, né? Porque vem de age, de idade em inglês, né? Mas as duas palavras significam a mesma coisa. Vai falar sobre o preconceito de idade, né? Referente à idade. De início, quando eu falo isso, a gente já pensa assim, nas empresas, né? Quando as pessoas falam, não vou contratar porque a pessoa já está muito velha para este cargo. Mas quando a gente fala de etarismo, a gente fala de qualquer fase da vida. Né, assim, nós somos 4 mulheres. Em algum momento da nossa vida, lá em crianças, nós escutamos, mas você já é muito mocinha para fazer isso. Né? Isso também é uma expressão de etarismo. Né? Assim, dentro de um contexto específico, mas já é. Né? Mas a gente fala sobre a questão do etarismo, e é muito interessante, porque se a gente for olhar para esse tema, dá para a gente pensar em recortes diversos. Né? Por exemplo, se a gente vai pensar no recorte dos homens gays, existe um etarismo pesadíssimo ali, né? Eles falam que a partir dos 30 anos a pessoa já é daddy. Daddy é uma expressão de, tipo, um cara que é mais velho, assim, né? 30 anos. É daddy tipo papai? Daddy? Daddy é tipo papai. Então, assim, tem essa referência. E, assim, e as pessoas realmente têm aquilo como uma cultura e é muito difícil, né? Assim, envelhecer. E eu tô botando aspas porque 30 anos é super jovem, né? Mas a gente tem sempre, assim, onde a gente tá, vamos pensar no etarismo, aonde a gente está inserido, né? Assim, quando a gente olha para mulheres, por exemplo, a ideia do etarismo é pensar que essas mulheres já perdem a validade, né? Porque se a gente for olhar historicamente falando, a mulher mais velha, como ela não reproduz mais, porque é só para isso que mulher existia, né? Diziam lá atrás pra gente, se ela não reproduz mais, então ela é obsoleta. Então, né, assim, você vai olhar nas histórias infantis. Quem são as mulheres mais velhas nas histórias infantis? As bruxinhas. Ou são as bruxas ou são as vovozinhas muito fofinhas que fazem bolo pros seus netos, né? Assim, não existe não existia, né? Agora a gente começa a ter um pouco de mudança. Sim. Agora a gente começa a questionar um pouco esse lugar. E eu estava fazendo um trabalho numa das empresas que a gente caminha e a gente estava apoiando na apresentação de projetos deles, né? E aí um dos projetos, eles estão colocando um dos pilares da empresa, trabalhar com diversidade e inclusão, e dentro desse guarda-chuva faltava o pilar de etarismo. E aí esse era o projeto, eles trabalharam 1 ano, tal, né? E aí quando eles começaram a falar, começou 50 a mais. Né? E aí eu ali como consultora conversando, eu falei, cara, você tá falando de mim. Pera um pouquinho. Né? Então, como é difícil a gente falar de etarismo, né? Porque eu também vou carregar muitas crenças, muitas coisas que eu tenho lá de trás, né? E falam, poxa, você vai falar que eu com 50 a mais tô entrando num projeto, num programa, né? É difícil, né? Porque a gente vai quebrando muita coisa que a gente foi criado lá atrás, você falou, né? Sim, e o quanto cada vez mais parece que é menor essa idade. Essa idade. Né? Assim, Raquel e eu somos da mesma geração, né? Nós somos o que? Millennials, nós somos da categoria Millennial. Há, sei lá, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, começou a vir o boom da geração Z falando que a gente era idoso. Sim. E eu falava, mas... Aí você falou, oi? Ô, gente, eu nasci ontem, sabe? Peraí, pessoal. Né? Calma também, turma. Mas é isso, assim, eles já começam a trazer coisas que eles falam, isso é coisa de millennial. E aí eu escuto, eu dou risada, eu atendo adolescente e adulto. Né? E eu tenho adolescente que às vezes fala, não, porque quando tiver muito velho, mas muito velho, tipo, fizer 30 anos, e eu dou risada por dentro, porque eu falo, não, quando essa pessoa chegar com 30, ela vai falar, não, eu nasci ontem, mal sei amarrar meu sapato, mas ok, né? Mas o quanto isso vai ficando cada vez mais, parece que se você não chegou com 30 e não tá com a vida completamente estruturada, isso já é um problema, né? Assim, eu não tenho filhos, né? Então, eu tenho muitos amigos que têm filhos, principalmente da turma do ensino médio, assim, meus amigos as amigas que estavam mais próximas a mim, a maioria delas já tem filhos batendo 10 anos já. Eu vou lá e eu fico assim. Como assim? Eu tô um peixe fora desta água, pessoal. Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Por outro lado, eu entendo de coisas que vocês não fazem a menor ideia do que é. Porque eu tô na vida fazendo outras coisas muito diferentes. Mas tem essa leitura, né? Parece que cada vez tá ficando mais cedo. A gente precisa estar pronto mais cedo. E é tão injusto, né? Eu acho injusto pensar nisso, porque é isso. Você vê adolescentes falando, agora pensando na perspectiva clínica, assim, eu escuto adolescentes falando e exigindo de si uma maturidade que não tem como tá ali. Não encaixa naquele corpo, né? E aí eu me vejo fazendo um papel de quebrar essa referência, de falar,
você pode xingar essa pessoa, tá? Você pode não gostar, você pode ficar só bravo e tudo bem, e bater uma porta. Você não precisa entender e compreender e absorver todos os conceitos e saber falar as coisas muito certinho, porque você é muito jovem. E a pessoa assim, não, mas é que eu já tinha que estar sabendo, né? E aí parece que assim, se a gente tem que saber tudo muito jovem... O que eu vou fazer lá na frente, né? O que eu vou fazer lá na frente? E aí a pessoa se perde, né? Assim, é muito comum, tem um índice altíssimo de depressão em pessoas aposentadas, por exemplo. Porque trabalharam a vida inteira e colocaram ali na vida, e aí aposentam e faço o que com a minha própria vida. Não, e a gente tem nas organizações relatos de gente já em cargo de alta liderança, muitos novos, antes dos 30 anos, né? Então, como é que eu tenho um amigo pós-doutor. Eu fico assim. Deu tempo? Não, Como isso, assim, deu eu tenho tempo? um amigo que se tornou pós-doutor com 30. Pós-doutor. Falo, gente, que É o pressa, Sheldon né? do Big Bang Theory. Não, e é assim, é só a pressa. Incrível. É a pressa. Sim. Às vezes não é nem uma questão de é um ponto fora da curva, não é pressa. É uma pressa. Parece que tem que estar pra ontem. Vamos lá para a última. Inclusão e integração. Muito bem. Acho que como imagem funciona bem, assim, a ideia de quando a gente fala sobre inclusão é a gente colocar dentro de um espaço, abraçar e realmente incluir, abraçar mesmo, né? Tornar aquela pessoa, aquele grupo de pessoas parte daquele todo. Quando a gente fala da integração, muitas vezes a gente consegue só colocar ali dentro, fazer uma bolinha, falar, fica aqui dentro dessa bolinha, dentro do todo. Então, né, assim... Mas não se mexe muito para não dar marola, né? Não, fica ali no cantinho, então a gente contrata, mas você fica ali naquele lugar, naquela sala isolado, a gente não vai ter integração com outras pessoas. Ou então, é porque você tem alguma dificuldade, né? Eu preciso adaptar um espaço, então você fica ali naquele espacinho quietinho o dia inteiro e a vida aqui vai continuar. A vida aqui continua. A ideia é que a gente, de fato, consiga. Como é que a gente consegue lidar, né? A gente estava conversando sobre o teatro, né? Assim, a gente faz teatro. Soraya faz um tempo que não faz, mas faz também, né? E na turma que eu tô agora, né, a gente tem aluno com autismo, a gente tem aluno com síndrome de Down e tem aluno com cadeirante também, né, na turma. E outro dia a gente tava no ensaio e aí o rapaz que é cadeirante tomou uma super bronca do diretor e aí as pessoas em volta estão... E eu tava assim, olha que legal, né? Porque a gente escuta às vezes falar, não, imagina, tadinho. Né? Deixa ele lá no cantinho. Não, tadinho é péssimo, né? Tadinho não, vamos colocar aqui dentro, vamos falar junto, vamos entender aqui, vamos absorver, né? Assim, essa é a diferença que a gente coloca. A ideia de incluir é, de fato, trazer para perto, adaptar, buscar equidade, adaptar a nossa realidade para que essa pessoa faça parte, né? Assim, se a gente fala só de integrar, a gente está colocando junto. Beleza, coloquei aqui, faz parte desse ambiente, mas pode ficar ali no seu cantinho. Né? Acho que é mais por aí. Perfeito, muito legal. Não, e tem aquela frase, eu não sei de quem é a frase, talvez você saiba, da diferença de diversidade e inclusão, né? Que diversidade é você chamar pro baile e inclusão é você chamar para dançar. E aí, te ouvindo aí da diferença de integrar e incluir, talvez seja não só chamar para dançar, mas pedir para a pessoa escolher a música junto com você, né? Assim, para sentir realmente parte desse espaço. Acho que é muito legal como está o rumo dessa prosa, né? E vamos olhar, assim, um pouquinho mais essa sociedade de uma forma mais ampla, assim, em termos de por onde a gente está encaminhado, quais têm sido os grandes marcos de evolução, quais as conquistas, que barreiras, o que falta fazer, enfim. Tá, vou começar a falar e você me lembra as perguntas. Foram Tá várias, bom. né? Eu vou lembrar para mim mesma também, porque eu tô aqui com a cola, mas eu também vou criando, então vamos lá. Eu gosto de pensar em contexto histórico, né? Então, quando a gente fala do como é que a gente chegou a falar de diversidade e inclusão hoje aqui, né, no Brasil, onde a gente está, é claro que as histórias, elas vêm de diversos lugares, né? Mas, assim, quando a gente vai falar da área de diversidade e inclusão dentro de empresas, o início tá ali em Estados Unidos, mais ou menos década de 60. Por que década de 60 nos Estados Unidos? Alguém chuta? Tem várias coisas. Eu fiquei muito impressionada quando eu descobri, assim, o que estava acontecendo na mesma época. Porque tinham várias coisas acontecendo. A gente teve, por exemplo, né, a invasão do Stonewall Inn, que era um bar LGBT ali nos Estados Unidos, em que teve uma repressão policial muito séria, muito importante, que gerou uma série de revoltas, né, assim, a partir disso, para garantir de direito de pessoas LGBT. A gente tinha Martin Luther King fazendo, né, uma luta muito intensa pelo direito
né, da população negra, e a gente tinha um movimento feminista também acontecendo em busca de direitos, em busca de liberdade, né, a partir, né, já como reflexo ali do século anterior, que eram as sufragistas pelo direito ao voto. Mas isso ali na década de 60, final de 60 mais ou menos, tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo, e basicamente os governantes não tiveram o que fazer, eles tiveram que dar um jeito de começar a fazer políticas que conseguissem aproximar um pouco mais, que as pessoas conseguissem lidar um pouco melhor, né, com as diferenças, porque as pessoas estavam garantindo seus espaços, estavam brigando, estavam lutando, e estavam lutando mesmo, de fato, né? Então, assim, até por um cuidado coletivo, isso vai acontecendo. O que acontece? Isso vai se refletir uma década depois, ali pela década de 70, lá nos Estados Unidos, nas empresas. Então, as pessoas começam a garantir os seus direitos, garantir espaço, então a gente vai garantir educação, então a gente vai garantir espaço de trabalho e tudo mais, essas pessoas começam a entrar mais nas empresas, as empresas começam a falar, puxa, a gente tem que lidar com alguma coisa aqui, porque é isso, não é só colocar dentro. Não tá lá fora, exato. Não é só colocar dentro da empresa. Essa pessoa dentro da empresa, ela olha pro lado e fala, você tá fazendo uma coisa que não me inclui. Tá começando ali a ter algum questionamento, né? Então, as políticas de diversidade e inclusão começam ali mais ou menos década de 70, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela vai chegar ali pelo começo da década de 90. Internet, né? Assim, quando começa a ter uma coisa da tecnologia se popularizando mais, né, assim, e logo depois a internet ficando muito mais popular, e algumas legislações, entre elas a lei de cotas, né? Então a lei de cotas, ela tem a lei de luta contra o racismo também nessa época, mas que ela vai realmente ter um pouco mais de força alguns anos depois, mas a lei de cotas, ela começa ali em 91, ela vai ser fiscalizada a partir de 2005, mais ou menos. Então, de 91 a 2005, a gente tinha uma realidade muito de funcionário fantasma. Assim. Contrata, coloca no quadro de funcionário, a pessoa recebe o salário, mas fica em casa. Mas já começa a ter alguma coisinha, né? Já começa a se mexer ali, já começa a aparecer. E conforme os anos foram passando, os movimentos sociais começam a apontar, ó, isso aqui tá errado nesse lugar. Tem que lidar com essa situação aqui. Olha, a empresa tal fez tal coisa. Começa a aparecer, né, como um problema e precisa se cuidar dessa imagem dessa empresa. Então, como é que a gente vai começar a olhar para isso? E aí, dentro de empresa, isso faz essa movimentação. Pensando de uma forma mais ampla, social, mais coletiva, a gente também tem esses movimentos aparecendo com um pouco mais de força, né? Então, a gente começa a ter mulheres que começam a aparecer em posições de liderança e começam a inspirar outras. E começam a aparecer. A gente começa a ter um pouco mais de busca midiática mesmo, né? Assim, de pessoas ocupando lugar. Eu tenho mais facilidade, inclusive, para falar sobre pessoas trans, até por conta desses quase 10 anos trabalhando com essa população. Acho que foi 2015, foi um ano que, assim, estourou, explodiu, né? Assim, se não me engano, foi 2015. Por quê? Porque a gente teve personagem em seriado em Orange is the New Black, a gente teve personagem trans em Sense8, a gente teve uma novela no Brasil que tinha o Ivan, né? Um personagem, um homem trans também, era uma novela das 9. E aí começaram a falar sobre o assunto. Aí começa a aparecer, peraí, do que se trata? Aí os meus colegas, né, da psicologia começaram a não olhar mais com careta quando eu falava que eu trabalhava no ambulatório, né, que atendia a população trans, porque aí eles já sabiam do que estava sendo falado. E aí isso já começa a fazer movimentação, aí a gente começa a ter, né? Tem uma coisa que eu acho muito, muito interessante, assim, todo ano eu dou uma série de aulas por aí, tem uma aula que eu dou sobre travestilidade, e eu sempre faço, todo ano eu faço uma pesquisa no Google Notícias, eu coloco lá mulher trans e coloco travesti na pesquisa, e vejo o que tem de notícia. Eu dei essa aula, sei lá, 3, 4 anos, né, assim, durante os primeiros anos eram sempre a mesma coisa, você ia olhar mulher trans, tinha ali uma ideia de, tá buscando mais direito, mulher trans na política, mulher trans no esporte, mulher trans, travesti, violência. Era violência. 2021 para 2022 mudou. Vocês sabem por que mudou? Não faço a menor ideia. Porque a Lina entrou no Big Brother. Né? Então, assim, 2021, quando eu fui fazer essa pesquisa, a Lina já tinha entrado no Big Brother, acho que o Big Brother da edição dela já tinha até acabado, a gente começa a ver notícias muito semelhantes. Então, assim, ganhou um prêmio, travesti ganhou um prêmio, travesti lançou um disco, travesti passou na universidade, né? Assim, deixa de ter aquela coisa muito pesada. Isso é visibilidade, né? Assim, então, ali na estar no Big Brother, isso mudou uma leitura que a gente olha lá numa pesquisa do Google. O quanto essa pesquisa muda a nossa forma, a nossa leitura? A gente sabe, o algoritmo molda a forma como a gente pensa, né? Então, tudo isso vai começando a ter um pouco mais, né, de apresentação.
de alguns anos pra cá, sei lá, dos últimos quase 10 anos pra cá, a gente para de ver em novela, por exemplo, a personagem negra só ocupando o papel de suporte. Né, assim, ou sendo suporte ou sendo violência, né? Porque a gente via, era a empregada doméstica, era o motorista, era o bandido, né? A gente começa a ver a personagem negra, presidente da empresa, a mocinha da novela, né, assim, principal da série. A gente começa a ver essas mudanças, né? A gente começa a ter seriados que começam a tratar alguns recortes já fora do estereótipo desse recorte. Né? Então, outro dia eu li uma crítica a uma série da Netflix chamada Heartstopper, que é uma série adolescente muito fofa, muito fofinha, que vai falar do relacionamento de dois meninos ali do colégio e tudo mais, e tem esse grupo de amigos, e é um grupo super LGBT, tem todas as possibilidades ali, todo mundo e tudo mais. E aí eu li uma crítica de uma pessoa falando, mas isso não corresponde à vida real, né? Eu falo, tá incentivando. Mas a gente quer ver isso, né? Assim, a gente não quer ficar vendo só tragédia, né? Assim, porque durante muito tempo existe um termo que se usa nos Estados Unidos que é kill your gaze, eu acho que é kill your gaze, agora eu não tenho certeza. Que era assim, você ia olhar em todas as produções audiovisuais, filme, série, qualquer coisa que se via, o personagem LGBT morria. Tinha que morrer em algum momento, porque é isso, assim, que fim vai se dar? Não dá pra pessoa só seguir a vida sendo feliz. Ô, Liz, eu não vou lembrar qual era a novela, mas se criou um furdunço, assim, quando ia ter o primeiro beijo gay na TV, né? Nem lembro qual era a novela. Eu fiquei aqui, ó. Eu acho que era não era desse personagem. Não era. Mas assim, não era. O quanto a novela tipo era... assim, preparar a sociedade porque vai passar na televisão. Era. Eu não lembro também quem que era. A novela eu não me lembro, mas eu lembro que era o Félix e o Carneirinho, o nome dos personagens. Mas o que acontece? Anos antes, eles gravaram uma cena. Era o Bruno Gagliasso, mas não lembro quem o outro ator, na novela América. Eles chegaram a gravar e a Globo não transmitiu. E aí, anos depois, teve nessa outra novela, que agora eu realmente não consigo me lembrar. Não também, não sei. Sou péssima. Mas era o Matheus Solano e o Thiago... Então, aí quanta Esqueci tabu o sobrenome mesmo, né? E lidar com tabu não é fácil. E assim, um beijinho michuruca daquele, sabe? Selinhozinho, meia boca. Selinhozinho não tão michuruca, mas a gente ficou tão empolgado, porque é isso, assim, finalmente isso aparece. E assim, recentemente eles cortaram de novo, tá? Não é que assim, nossa, abriu e beleza, tá super liberado. Não. Sabemos lidar com isso. Ainda continua. Eu lembro, essa é outra memória que eu tenho de infância, assim. Eu lembro da cena... em Mulheres Apaixonadas, em que a mãe abre a porta do quarto e as duas personagens estão se abraçando. Que isso era, meu Deus, um grande crime para aquela novela, porque elas estão se encostando. Porque é isso, parece que não podia chegar nem perto, né? Assim, não podia se olhar para essa coisa. Mas você sabe que, assim, ouvindo você falar, acho que tem uma coisa, eu tinha falado, né, de quais as barreiras. Eu acho que talvez uma barreira, você olhou pelo lado luz, né? Eu tô olhando pelo lado barreira. Mas talvez uma grande barreira seja a falta de informação mesmo, né? Assim, quando você trouxe esse exemplo da tua pesquisa no Google, a partir do momento que você tem acesso, você vê que aquilo não é um bicho de 7 cabeças, né? Assim, não é alguém que vai te fazer mal, não é um monstrinho que vai sair debaixo da cama. Então, talvez uma das dicas que a gente possa dar, e aí já caminhando aqui para o final dessa nossa conversa, o momento do... assim, que dicas você pode dar para que, de fato, a gente olhe para a questão de diversidade de uma forma mais aberta e que a gente tenha, no fim do dia, uma postura mais inclusiva no nosso dia a dia? Eu acho que a primeira coisa tem a ver com essa coisa, assim, a gente tem necessidade de buscar informação. Tem. E eu sempre falo, gente, busca saber, né? Vai atrás, pesquisa. Mas eu não tenho contato com ninguém que seja desse recorte. Gente, a internet tá aí. Bora lá, né? Você tem acesso à internet, então você vai conseguir. Não conheço nenhuma pessoa travesti. Vai conhecer. Né? Assim, não é tão difícil assim. As pessoas estão no mundo. Joga no Google, né? Assim, cantores, artistas, vai ler sobre, vai pesquisar, vai para um rolê, vai para um bar, senta lá no bar e conversa com pessoas. Acho que tem isso de buscar informação, mas tem uma outra coisa só que vem junto, que a gente precisa sempre ter junto com a perspectiva da informação, que eu sei que a gente fala aqui eventualmente do reptiliano, né, do cérebro trino, já escutei porque eu acompanho o podcast. Tem uma das coisas que a gente precisa lembrar, assim,
o nosso cérebro, ele tá programado para garantir segurança, para garantir continuidade e sobrevivência. Qualquer coisa que me ameace, de qualquer forma, eu preciso combater de algum jeito, né? Ou eu fujo, ou eu luto, ou, né, assim, ou congelo, enfim, de alguma forma eu tenho que lidar com aquilo. E quando eu entro em contato com uma coisa que é diferente e que vai me obrigar a repensar minha forma de olhar a vida, eu posso entrar nesse movimento, né? Assim, esse momento de, não, isso daqui não vai acontecer porque isso aqui me ameaça diretamente. Então, acho que junto com a busca de informação, precisa ter sempre um cuidado, um jeito para trazer essa informação que faça com que essa pessoa entenda que ela não está ameaçada. Né? Assim, olha, existem outras pessoas de outras perspectivas no mundo, mas isso não significa que a gente vai te obrigar a nada. Você não vai ter que mudar a tua vida para poder se adaptar. A gente só pede que você fique ok, que as pessoas existem. Né? Assim, isso não tem problema nenhum. E aí, como que a gente faz isso? Né? Isso é dica para quem for trabalhar com diversidade, para quem for lidar com isso, quem for pensar sobre o assunto. Eu acho que tem duas coisas que caminham paralelas. Uma é uma teoria de um médico de família e comunidade, o Ademir Lopes Jr., que eu acho um professor, um querido, acho ele muito inteligente. Ele fala que tem a teoria do pistache. Ele fala, você compra um pacote de pistache, você começa a comer o pistache pelos pistaches que já estão abertos, com a casquinha já aberta, porque já é mais fácil de acessar, né? Então ele fala, é a mesma coisa quando a gente vai lidar com temáticas de diversidade com as pessoas, assim, começa com quem é mais fácil, né? Assim, com quem tá mais aberto para falar sobre o assunto, porque aí você já vai conseguir, inclusive, treinar, praticar, saber seu jeito, pensar a tua forma de escutar e tudo mais. Depois que acabou essa turma, beleza, já falei com todo mundo que tem a casquinha aberta, aí eu vou começar a trabalhar a casquinha, que é um pouco mais difícil, que é um pouco mais trabalhosa. E aí eu acho que isso fica em paralelo com uma outra coisa que aí é a minha forma também de lidar, que é, pega seu estilo e joga com o seu estilo. Tem gente que é de briga, vai brigar. Quem é de briga vai lá, milita, bate de frente, né? Assim, vai atrás de fazer um chacoalhão na sociedade. Quem é de fazer arte, vai mudar fazendo arte. Quem é de conversa um a um, conversa um a um, vai individualmente. Quem for de falar pro coletivo, vai falar pro coletivo, mas faz alguma coisa. Né? Assim, independente de como for, faça alguma coisa. Né? E eu acho que a outra coisa, a última coisa que eu trago pensando como dica é, saiba que não vai ser fácil. Porque não é. Né? Assim, a gente também não pode ir com uma perspectiva muito inocente de, o mundo é tão bonito, tá tudo tão bem, as coisas são muito fáceis. Que bom que estamos falando. Que bom que estamos lidando com isso e a vida já está resolvida. Não, é difícil lidar com o tema, a gente vai enfrentar dificuldades, vai estudar comunicação não violenta para saber como falar com as pessoas, vai se investir num processo terapêutico para aprender a lidar com você e aprender a lidar com a frustração do impacto que vai ser difícil, vai se juntar em coletivo, acha gente que pensa parecido, que vai fazer seus movimentos para te alimentar e para você poder descansar de tempos em tempos, porque tem períodos em que a gente cansa, e aí a gente fala, olha, agora eu vou descansar, vai você lá e fala por mim, que agora eu preciso segurar aqui, porque é uma questão de longevidade, né, assim, se eu vou e fico ali diretamente num impacto muito brutal, se eu não tenho uma rede de apoio que me dá suporte, eu quebro, né? Assim, eu fico um ano, depois de um ano eu falo, olha, não dou mais conta de olhar para isso, é muito comum de ver, né? Se a gente tem rede de apoio, é isso, eu vou lá um pouco, você vem um pouco, a gente vai junto nessa, né? Assim, a gente vai trabalhando num coletivo para cuidar disso, para essa coisa poder ser mais contínua, né? Perfeito, muito bom. Muito bom. Meninas, mais alguma pergunta, aproveitando a nossa mestra das mestras? Acho que é agradecer. Muito obrigada, Liz. Sempre muito bom falar com você, especialmente desse tema. Oba. Espero que você tenha curtido e volte mais vezes. Obrigada, gente. Sempre muito bom. Muito bom. Liz, muitíssimo obrigada. Adorei a nossa tarde, o nosso bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também. E logo, logo teremos aqui outros conteúdos. Beijinhos. Um beijo, até a próxima. Até mais. Até.